Reinaldo, vamos falar agora sobre a relação conturbada entre Argentina e Brasil, porque o ministro das Relações Exteriores argentino, Pablo Quirno, ele disse nesta quarta-feira que o governo do Javier Milei não pretende romper relações com o Brasil. Ele deu a declaração à rádio argentina Mitre em meio a essa crise diplomática aberta pelo Javier Milei, que atacou o Lula e o Alexandre de Moraes durante a convenção do PL, aquela que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro ao Planalto. Depois de ser indagado sobre a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin de que o comportamento do Milei representa um serviço ao povo argentino, o Pablo afirmou o seguinte: nós achamos que o Brasil está fazendo o que o Brasil. Nós achamos que o que o Lula está fazendo com o Brasil não é apropriado. Eles acham que é. O Brasil é um país soberano. Eles tomam as decisões deles e nós as nossas. Mas não há nenhuma chance de que, no nosso lado, as relações se rompam. Nós não levamos isso para o lado institucional. Mantemos as disputas eleitorais, bem como as diferenças políticas e ideológicas dentro desse âmbito específico. É uma declaração igualmente delinquente. E isso demonstra quão perturbado é esse governo, né? Nós achamos que o Lula está fazendo no Brasil não é adequado. E daí? O que eles têm com isso? A única coisa que interessa à Argentina é saber se o que o governo Lula está fazendo em relação à Argentina, aí sim, havendo alguma coisa, eles consideram adequado ou não, né? Aí diz assim: acredito que precisamos situar este episódio mais recente no contexto de uma série de incidentes ocorridos no Brasil e Argentina decorrendo de diferenças políticas e ideológicas. Quais incidentes? Quais incidentes? Não, que o Lula e o Milei não pertençam à mesma igreja, com absoluta ideológica, com absoluta certeza. Agora, isso dá ao Milei o direito de vir aqui e interferir no processo eleitoral brasileiro? Atacar o presidente como ele atacou? Atacar o judiciário como ele atacou? É assim que se exercem diferenças? Isso, insisto, isso nunca aconteceu, não acontece, mundo afora, as coisas não se dão dessa maneira. Né? Uma declaração absurda, continua absurda. Né? Vamos fazer uma pausa aí, Rafael, e na pausa a gente trata das 5 que tem a ver com essa questão. Pausazinha rápida para você que está na TV. A gente no YouTube continua falando o seguinte: Reinaldo, o governo Lula ainda está avaliando o melhor momento para a volta do embaixador brasileiro Júlio Bitelli para Buenos Aires. O Bitelli foi convocado pelo Itamaraty para as consultas em razão desses ataques feitos pelo Milei contra as autoridades brasileiras no último sábado. De acordo com o jornal Globo, os auxiliares do Lula consideram improvável que a volta do embaixador ocorra ainda nesta semana. Uma das hipóteses levantadas é de que o Bitelli fique em torno aí de um mês aqui no Brasil, enquanto o governo Lula monitora o comportamento do Milei. Além disso, estão no radar do Planalto as reações da opinião pública argentina a essas falas do presidente. O entendimento do governo Lula é de que houve rejeição na Argentina ao comportamento do Milei no evento com o Flávio Bolsonaro. Eu acho que não, sinceramente, acho que não tem de voltar enquanto o estado clínico do Milei foi esse em que ele está. E nós vamos ver daqui a pouco piorou um pouco. Desde que ele voltou, ele fez uma média, até a medição de ontem, de 14 ataques por dia nas redes sociais ao Brasil. Né? Claramente o Milei é um sujeito que hoje está a serviço do Trump para desestabilizar, tentar desestabilizar o Brasil, para tentar interferir no processo eleitoral aqui. Ele mesmo tem um plano de ser um líder continental da extrema-direita, não sei o quê, né? Em nome do trumpismo. Né? E não parou de agredir o Brasil. Continua. Ele disse que o Brasil conspirou até contra a seleção argentina, cara. Isso é um... da altura de quem ele foi, né? O Milei era uma dessas personagens que surgiram em programas popularescos da TV e da internet que a gente vê aqui no Brasil. Pense
Pense num blogueiro qualquer, falastrão, não sei o quê, que ficasse gritando, xingando todo mundo, sem qualquer consistência. É isso que ele é. E se elegeu presidente da República. De volta à TV, também no YouTube, e continuar falando sobre o Javier Milei, porque, como você disse, Reinaldo, está piorando a situação. Ele assinou um decreto que proíbe a entrada de estrangeiros que incitarem ódio, discriminação, violência ou atacarem símbolos nacionais do país. A medida foi anunciada na madrugada dessa quarta-feira por meio das redes sociais, em meio a essa crise diplomática com o Brasil, provocada pelo próprio Milei, que atacou as autoridades brasileiras. Segundo o gabinete da República Argentina, o Milei assinou o decreto de necessidade e urgência que estabelece como motivo para a proibição de entrada e expulsão do território nacional qualquer estrangeiro que promova ou incite mensagens de ódio, discriminação e ou violência contra o povo argentino, os seus cidadãos, em razão de sua nacionalidade, bem como atos de ultraje aos símbolos nacionais. O texto ainda prossegue dizendo o seguinte: diante das recentes manifestações de hostilidade contra a República Argentina e os argentinos, o governo nacional reafirma que a defesa da nação, de seus cidadãos e de seus símbolos não é negociável. Quem atacar a República Argentina não é bem-vindo em nosso país. Note que é uma medida tipicamente trampista. O que ele está dizendo é o seguinte: as redes sociais das pessoas serão investigadas para saber se elas podem ou não entrar na Argentina, eventualmente para que sejam expulsas da Argentina. Então vamos lá. Se eu quiser ir para a Argentina agora, comer uma carninha, e se eles consultarem as minhas redes sociais e as coisas que eu escrevo e as coisas que eu falo, então eu não poderia entrar na Argentina. Né? Porque, bom, eu torci, e eles consideram a seleção um símbolo da Argentina. Eu torci contra a Argentina na Copa. Eu saí na sacada a gritar quando a Espanha fez gol. Opa! Mas não tem a menor dúvida. Né? Eu digo que ele tem sinais clínicos que não são muito saudáveis, mas eu sou um analista, eu sou um comentarista, eu faço comentário político. Né? Eu não sou presidente da República. Eu não represento o Estado brasileiro. Né? Isso que ele está fazendo os argentinos têm aquela coisa do nacionalismo bastante exacerbado, não é de hoje, porque ele está fazendo indiretamente. Né? Indiretamente, é claro que ele está querendo se referir ao Brasil. Né? Até porque ele passou a receber muitas críticas nas redes sociais dele, né, em razão do comportamento aqui. Né? O Instagram dele foi invadido por brasileiros protestando. Aí está falando Argentina para os argentinos, Argentina em primeiro lugar, e não sei o quê. É um falastrão que hoje envergonha boa parte da população argentina. Agora foi eleito, quer se reeleger e está pensando em fazer uma campanha de reeleição tendo o Brasil como alvo. Né? Então, eu acho que o nosso embaixador tem de ficar aqui por um bom tempo. Vamos ver como essas coisas evoluem. Né? De preferência que haja um entendimento. Agora, não parece que seja essa a escolha dele por enquanto. Né? Esse ato demonstra que não.